Glória ao nome do Senhor, amém? A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Feliz com Jesus, irmãos? Ah, que maravilha. Aleluia. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir em João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Você abriu? Evangelho de João, capítulo 1. Vamos para a exposição da palavra, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Nós precisamos, nessa tarde, quebrantar o nosso coração por causa dessa leitura. Eu quero estar falando hoje sobre o discípulo amado. Nós estamos diante de um evangelho sublime. Dos 4 evangelhos, a maneira como cada um se apresentou. Mateus apresentou Jesus como rei para os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo para aqueles que eram os romanos. Lucas, quando apresentou Jesus para os gregos, apresentou Jesus no seu evangelho como o homem perfeito. Mas João não. João tem um cuidado de apresentar Jesus como ele é. Ele é curto e grosso. Ele é Deus. Ponto. João já começa o seu evangelho dizendo: ele é Deus. João não está interessado em apresentar Jesus como rei, ainda que ele fosse rei. O papel dele não é apresentar Jesus como servo, ainda que Jesus teve atitude como servo. Não está querendo apresentar Jesus como um homem perfeito, ainda que ele é o homem perfeito. O que João está apresentando aqui, ele começa logo no primeiro verso: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que ele já apresenta Jesus: ele é Deus. Aqueles que já leram João, conhecem um pouco da sua palavra, sabem que João estava num grupo mais íntimo dos discípulos, que estiveram junto com Jesus. Quando a gente vê aqui o evangelho de João, a gente percebe que João viu a ressurreição. João participou da ressurreição da filha de Jáiro. João estava na transfiguração de Jesus lá no monte. João estava presente também no momento de agonia, no jardim do Getsemane. Dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, João é um dos mais íntimos de Jesus. É por isso que ele é conhecido como discípulo amado. Foi João que se reclinou sobre o peito do nosso mestre durante a ceia pascual. Foi João que acompanhou o seu julgamento quando todos os outros discípulos fugiram com medo. De todos os apóstolos, João foi o único que estava em pé, presente naquele momento da crucificação. E antes que Jesus desse a última palavra e morresse, ele olhou para João e viu João ali ao pé da cruz, junto da sua mãe Maria. Então, diferente dos outros evangelhos, João nesse livro aqui, ele não quer tratar da vida, não quer tratar do ministério de Jesus. Se você ler o livro de João, ele não vai registrar nenhuma das 40 parábolas. João não está interessado em contar a história de Jesus. A atenção de João é focar em uma coisa: Jesus é Deus e ponto. Ele é Deus. Ele é o Verbo que se encarnou, que está presente em nosso meio. João não, assim como foi como os outros discípulos, quando discorreram sobre as últimas coisas que iria acontecer nos últimos dias, João não fala nada sobre isso. A gente não vê nenhuma menção de João relatando Jesus Cristo expulsando os demônios. A gente não vê nenhuma menção de relato de cura de leprosos.
A gente não vê nenhuma lista dos 12 apóstolos, porque João está focado em uma coisa: apresentar Jesus como Deus, que está desde o princípio da eternidade, que está fazendo presente desde o princípio da eternidade. Quando a gente lê, como a gente começa a ver o livro de João de forma panorâmica, ele vai discorrer sobre a festa, o milagre que houve no casamento, a grande conversa pessoal com Nicodemos, onde daquela conversa ali sai um dos textos mais conhecidos em toda a terra, que é do livro de João, que é João 3,16, que Deus amou o mundo. João vai discorrer sobre o encontro de Jesus com a mulher no poço ali, a mulher samaritana. João vai discorrer sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Vai discorrer sobre o discurso sobre ele ser o pão da vida, ele ser a água da vida. Ele vai apresentar Jesus como o bom pastor. Vai relatar a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Vai relatar a prática de servir do lava-pés com a bacia, com a toalha. Vai falar sobre a pesca maravilhosa, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Porque João está focado em uma coisa: ele é Deus. Por isso você vai encontrar apenas no livro de João a expressão o eu sou, a mesma que foi relatada por Deus a Moisés lá no deserto. Quando Moisés perguntou: Senhor, quem eu digo a quem me enviou? Aí a palavra diz que Deus chegou para Moisés e disse: diga ao povo que eu sou o enviou. Então aqui Jesus toma posse dessa palavra e se apresenta dessa maneira. No livro de João você vai ver ele se revelando, chegando para os discípulos, chegando para a multidão e dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então João já começa o seu livro, parece que é um grito mostrando a divindade e de certa maneira apologético, porque ele está dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o melhor, ele habitou em nosso meio, habitou no nosso meio. Então pronto, João está falando sobre isso, apesar de que Marcos apresenta Jesus de uma forma, Lucas apresenta Jesus de uma forma, Mateus, João não está interessado em mostrar o homem perfeito, o servo, não, ele está querendo mostrar aqui a divindade, a autoridade de Jesus. Se você ler Mateus, você vai ver que há processos de libertação de demônios. Se você ler Mateus vai registrar um momento que quando Jesus teve encontros com demônios, libertou as pessoas. Marcos ele vai revelar de maneira mais clara. Quando Jesus entrou na sinagoga, havia ali um demônio e Jesus o expulsou. Já Lucas vai detalhar que lá na sinagoga entrou uma mulher encurvada que havia 18 anos com um espírito. Ela não tinha um problema na coluna cervical nem na lombar, era um espírito de enfermidade. Jesus expulsou aquele espírito ali mesmo naquela sinagoga. João não está preocupado em mostrar o ministério de libertação de Jesus. João não está preocupado com isso, porque ele entende uma coisa: ele é Deus, e todos os demônios estão sujeitos, submetidos a ele. O que eu quero mostrar é que ele, como sendo Deus, ele não precisa se revelar para mostrar que tem poder sobre os demônios. Ele já tem poder sobre os demônios, porque todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. João então vai trabalhar 6 coisas. Quando a gente começa a discorrer sobre o livro de João, do capítulo 1 ao capítulo 11, é um ministério oculto de Jesus. Por quê? Jesus só vai estar falando com poucas pessoas. Não é um ministério público. Mas do capítulo 12 ao capítulo 21, aí sim é um ministério público de Jesus. Porque João quer mostrar uma perspectiva totalmente diferente.
João não está preocupado em falar sobre o nascimento de Jesus. João não relatou sobre o mensageiro a Maria. João não relatou sobre a estrela de Belém. João não relatou sobre os 3 reis magos. Não. João não relatou sobre a manjedoura, porque ele não veio falar do homem perfeito que nasceu na manjedoura. Ele veio falar que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele já veio dizer: Jesus não nasceu, ele já é. Ele não nasceu, ele já é. João vai gastar muito tempo falando sobre o batismo. Ninguém mais do que os outros evangelhos, ninguém mais falou sobre o batismo do que João. Só que ele também não vai perder tempo falar sobre as tentações, as perseguições que Jesus passou. Não. João vai gastar tempo falando da morte. Ele vai falar de forma assim absurda sobre a ressurreição, os detalhes. Só que na última parte, João vai falar sobre algo maravilhoso: a ascensão, a subida de Jesus aos céus. Então João está preocupado com isso, em mostrar, em revelar que Jesus é Deus. Por quê? O foco de João não é que a gente se torne um consumidor. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele não quer que a gente se relacione com Deus como se fosse apenas para nos favorecer. Não. Porque João entende que se relacionar com Deus não se resume a entrar em comunhão com Deus apenas quando for pedir uma porta de emprego, a se relacionar com Deus quando for pedir uma cura, quando for pedir uma bênção. João não quer isso, não está revelando isso. Ele está revelando que Jesus é Deus, e que a nossa comunhão com Ele deve ser perfeita, deve ser através do sangue do Cristo Jesus. Então João está aqui mostrando, revelando, e a gente precisa entender aqui o passo a passo de João. João começou o seu ministério, ele não era discípulo de Jesus. João era discípulo de João Batista. Perceba comigo, se você ler lá no capítulo 1, a partir do versículo 35 e diante, a palavra vai falar sobre João Batista, que é um outro João. João Batista é aquele que batizava, que estava à beira do rio Jordão, filho de Isabel, que era primo de Jesus. Então, esse João, o apóstolo que escreveu, é uma pessoa. João Batista é outra pessoa. Então, João Batista está lá no rio Jordão pregando. Só que enquanto ele prega, ele está ensinando. Enquanto ele está ensinando, ele está fazendo os discípulos. João Batista tinha discípulos. Se você ler Marcos, Lucas, Marcos, Mateus e Lucas, você vai entender isso aqui. Que quando João estava ali na beira do Jordão pregando, a palavra vai dizer que os publicanos se convertiam e eram batizados. A palavra vai dizer que os soldados romanos se convertiam e eram batizados ali na margem do Jordão. Mas João também vai falar da elite religiosa, os saduceus e os fariseus, que vinham para escutar a mensagem, mas não se convertiam. E para aquelas pessoas, João declarava: vocês são raça de víboras. Eles declaravam, começavam a revelar os pecados. Não era dos publicanos, não era dos romanos. Era da classe religiosa, que muitas vezes impede que aqueles, os mais simples, conheçam a Deus. Então a palavra que João Batista dava para aqueles era uma palavra de confronto, aquele que era religioso. Então naquele momento ali, enquanto João estava batizando, a Bíblia vai dizer que Jesus vem para ser batizado. O João, o apóstolo, estava ali naquele batismo. Quando João Batista viu Jesus, nós conhecemos o texto. A palavra vai dizer que João Batista olha para Jesus e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra fala que Jesus veio para se batizar. E ali, naquele batismo, a Bíblia vai dizer que os céus se abrem, o Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba, e o Pai começa a falar. Há uma voz de Deus Pai dizendo: este é meu filho amado. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque a Bíblia é muito clara quando diz assim: os céus se abrem. Meu irmão, isso aqui é fenomenal, isso aqui é maravilhoso, porque quando a Bíblia fala do céu, os céus se abriram, está falando do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Deixa eu explicar isso aqui. O que é o primeiro céu? O primeiro céu é isso que nós vemos. É esse céu atmosférico, onde o céu é azul, onde estão as estrelas, onde estão os planetas, os sistemas solares. Esse é o primeiro céu.
Mas segundo a Bíblia, o segundo céu é a região celestiais, onde tem guerra de principado, potestade, onde os anjos de Deus se manifestam. Se você ler Daniel, você vai ver essa batalha lá em Daniel, os anjos brigando nas regiões celestiais. Se você lembrar de Jacó, vai lembrar da escada de Jacó, que os anjos de Deus subiam e desciam, era do céu, do segundo céu. Mas há o terceiro céu é a morada de Deus. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: os céus se abrem. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso, porque segundo a ciência, não sou eu que digo, se você dá um Google aí você vai ver, segundo a ciência, o tamanho do universo é de 94 bilhões de anos-luz. Então, para imaginar isso. Se você sair da ponta de um universo para outra, vai que você pega aí uma nave dos Guardiões da Galáxia, vamos dizer, os mais antigos vão lembrar dos Guerra nas Estrelas, na velocidade da luz. Se você pegar de uma ponta para outra, você vai gastar 94 bilhões de anos-luz. Mas em Isaías, no capítulo 40, versículo 12, vai dizer o seguinte: que Deus mede os céus a palmo. Compreendeu a grandeza de Deus agora? Dá um nó na nossa cabeça. Então imagina, você está aqui no meio, o primeiro céu, o segundo céu, as regiões celestiais, e tudo aquilo que não pode ser medido, não tem tamanho. Como é que eu vou medir algo? Deus, é onde está Deus. A palavra fala que o primeiro céu se abriu, o segundo céu se abriu, o terceiro céu se abriu. Nesse momento eu paro para imaginar: dá licença Marte, dá licença Vênus, Sol, pega aqui à esquerda, grupos estelares, dá licença aqui, porque o Espírito Santo está vindo e a palavra do Senhor está vindo. Por quê? Dá licença que Deus está chegando na terra. E o que é que Deus fala? Este é o meu filho. Isso é maravilhoso. João, o apóstolo, está vendo aquela cena. Só que lá, a partir do versículo 35, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, que dia seguinte era? O dia seguinte ao batismo de Jesus. Jesus está passando novamente. Aí João fala o seguinte: eis o Cordeiro. Por duas vezes João Batista chama Jesus de Cordeiro. Duas vezes. O primeiro dia no batismo, no segundo dia após o batismo. E João, o apóstolo, está ali naquele meio. Ele está ouvindo a mensagem de João falando que Jesus é o Cordeiro. Por que Jesus é o Cordeiro? Se parar para pensar, algumas igrejas estão tirando o Cordeiro do púlpito. Algumas igrejas estão tirando o Cordeiro do meio da igreja. Sabe por quê? Porque se você tirar o Cordeiro, não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu te aconselho, depois dá um Google aí na igreja Maná aqui de Maceió e procura a mensagem O Cordeiro, do pastor Jário, o nosso pastor. É um divisor de almas aquela mensagem, o Cordeiro. Então, se a gente tirar o Cordeiro, não tem mais nada, porque a mensagem principal do Evangelho é sobre o Cordeiro de Deus. João Batista veio falar sobre o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a mensagem principal é essa: que Jesus veio ao mundo para nos perdoar, para nos resgatar. Então a gente precisa muitas vezes nutrir o nosso coração com essa pergunta: cadê o Cordeiro? Assim como foi Isaac. A palavra fala no capítulo 22 de Gênesis que Abraão subiu. Lembra daquele momento que Abraão vai sacrificar o seu filho? Isaac está lá indo para o Monte Moriá junto com Abraão. E Isaac pergunta: papai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, aqui tem cutelo, mas cadê o Cordeiro? O que é que eu quero dizer com isso? Ei, a gente pode ter um telão maravilhoso, a gente pode ter um som fenomenal, podemos ter uma equipe de excelência, mas se faltar o Cordeiro no nosso meio, não somos nada. É isso que Isaac estava dizendo: papai, cadê o Cordeiro? Aquele que representa o sacrifício. Uma igreja que não apresenta o Cordeiro que tira o pecado do mundo é uma igreja cheia de pessoas vazias. Por isso que nós devemos voltar a pregar sobre pecado, sobre redenção, salvação, aquele que veio ao mundo para perdoar e resgatar a noiva. Jesus é o Cordeiro. Então, João, o apóstolo, está aqui, primeiro dia do batismo, ó o Cordeiro de Deus. No segundo dia, está aqui João,
vendo Jesus passar, e o Batista fala: olha o Cordeiro de Deus. Essa é a visão que João está tendo. Peraí, ele é o Cordeiro? Mas como? Eu estou vendo um homem. Isso para mim foi um choque. Ouvi um homem chamar outro de Cordeiro, mas eu estou vendo um homem. Só que eu, João, apóstolo, eu paro para imaginar João. Eu comecei a seguir Jesus. Eu caminhei com ele uma semana, eu caminhei com ele 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. E depois pude perceber que Cordeiro não é aparência, é o comportamento. É aquilo que ele se assemelha. É aquilo que ele se assemelha. Então, depois de 3 anos e meio, Jesus morre e assenta aos céus. Fica comigo na história. João, a palavra fala que houve perseguição, a igreja aquecia. João é preso na ilha de Patmos, com quase 98 anos. João está lá preso. A Bíblia fala que vê um anjo do Senhor e faz o convite. Qual foi o convite? João, vamos para um culto? Já imaginou você receber um convite assim? João, vamos para o culto? João, vamos? Aonde é? O anjo disse: é lá no céu, vem comigo. Ninguém disse amém, ninguém quer ir. Aí ele disse: vem comigo. Aí João foi. Abre comigo aí. Bota aqui na tela, que é melhor. Apocalipse capítulo 5. Joga na tela, que é melhor, que eu quero ler na tela. Veja, João está lembrando do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. João está tendo a visão do Apocalipse. Ele está lá no céu. Ele está vendo a visão do Apocalipse, está vendo a visão da igreja. Mas no capítulo 5, versículo 1, isso aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. É João. Está lá no céu, no trono, diante do trono, no culto. O culto está rolando, o culto está bombando. Aí João vê: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Próximo. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Se é grande voz, ele bradou: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Versículo 3. E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu, João, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciões, eu estava chorando: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas espera aí, ele está vendo o leão. Quem está vendo o leão é o anjo. Leão é rugido, tem juba. Como? Bota o versículo 6. Aí João olha para um lado: e eis que olhei que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos. João está dizendo: o anjo está vindo, o leão da tribo de Judá. Está certo, porque é da linhagem de Davi. É só ler Mateus capítulo 1. Mas o João, o apóstolo, está vendo o cordeiro. Depois daqui você vai ler que todo o capítulo 5 é uma mudança. O cordeiro que foi morto, através do seu sangue, comprou para Deus todos, de todas as tribos, línguas e nações. De repente João começa a ouvir. Vozes. Ele olha para um lado e vê pessoas vestidas com um vestido brancos. E João pergunta: quem são esses que estão com os vestidos brancos? Aí o anjo responde: esses são aqueles que lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro. E eles cantavam a canção. Qual era a canção? Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, amém. Era como se Jesus estivesse dizendo: João, eu continuo sendo Cordeiro, eu não mudei, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Estive morto, mas hoje eu estou vivo. Só que João é um homem de temperamento forte. Não, pastor, o senhor está errado. Quem é temperamento forte é Pedro. Não, é João. A gente bate muito em Pedro, mas hoje eu vim para bater em João. Eu vim para falar dele. Lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 17, estava lá
os filhos de Zebedeu, João e Tiago. E quando Jesus estava com eles, parece que Jesus olhou para eles: eu vou dar um apelido para vocês. A Bíblia vai dizer que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Jesus olhou para aqueles dois homens, e João era um deles. Você é filho do trovão. Filho do trovão, aquele que faz barulho. A gente para imaginar, como assim? Vocês são filhos do trovão. São pessoas violentas, são pessoas de temperamentos fortes. Era assim que Jesus estava nomeando eles. Vocês são pessoas de temperamentos fortes. Vocês são filhos do trovão. E a ideia aqui, quando ele chama filho do trovão, é destacar o temperamento e o comportamento de João. Quando a gente lê lá em Lucas capítulo 9, no versículo 49 e 50, a palavra vai dizer que João chega para Jesus e disse o seguinte: mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em seu nome, e nós proibimos de fazer isso. Olha, que intolerância. Os caras estavam expulsando demônio, operando libertação, e João disse: não, você não é do nosso meio, você não anda com a gente, você não tem a carteirinha, você não tem um crachá, você não está com a camisa de missões, não pode fazer não. A Jesus: não proíbas, aquele que não é contra você é a favor de você. João era intolerante. A gente vai perceber que na caminhada com Jesus, João é ambicioso. Lembra, João e Tiago é filho de Zebedeu. Zebedeu, ele tem uma frota de navios de pesca. Então, querendo ou não, João era filhinho de papai, tinha tudo na mão, tem empregados à sua disposição. E João começa a andar com Jesus, começa a ver o ministério de Jesus crescendo. Então ele chega para Jesus e diz: mestre, nós queremos que o Senhor conceda um pedido. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí lá vem João: Senhor, nós queremos um assentar à sua direita e o outro assentar à sua esquerda. Olha para isso. Não foi Pedro que pediu para sentar ao lado de Jesus. Não foi Pedro que pediu isso. Jesus olha para ele e diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Receber o batismo que eu vou ser batizado? Ó João, parece que eu imagino Jesus: ó João, você quer receber honra, mas não quer passar pelo processo? Ó João, você quer ser famoso, mas não quer ir na cruz? Ó João, tu quer sentar na janela, mas não quer nem dar o primeiro passo no seu processo? Tem muitas pessoas que é assim. Tem muitas pessoas que querem, que almejam, buscam a Jesus por ambição. Jesus, eu quero isso. Me torna isso. Jesus disse: não, no trono que eu vou sentar, no processo que eu vou sentar, você não vai passar não, João. Deixa eu abrir um parênteses aqui no meio dessa mensagem. Por quê? Porque tem gente que olha para mim, tem gente que olha para você e não sabe os processos da vida que eu e você passamos, não é isso? Mas as pessoas querem ter aquilo que nós temos, querem sentar onde nós sentamos, mas não querem passar pelo processo que você passou. E Jesus estava dizendo: olha, não cabe a você, João. Isso é ambição. Olha o temperamento de João. João, a gente vai ver que Jesus, por que chamou ele de trovão? A gente já viu. João é intolerante, é ambicioso. Agora só que João é um cara explosivo. Pastor, mas João não é o amado? Ele quando fala é o amado, o discípulo amado, mas João é um cara explosivo. Jesus, vendo esse temperamento, não rejeitou nem desprezou, não mandou João para casa. Lucas no capítulo 9, no versículo 51, está lá João contando a história. E aconteceu que completou o dia daquelas festas ali, Jesus se manifestou a intenção de ir para Samaria, para preparar ali uma pousada, mas só que os samaritanos não receberam. Os samaritanos não receberam. Aí lá vem João do lado de Jesus: Jesus, você quer que nós oremos para que caia fogo e mate todo mundo? João amado, pedindo para matar todo mundo. Quem, sabe, o cara vingativo. Tem gente que ora assim: Jesus, aquela pessoa, meu pai, Deus está falando aqui, parece que aquela oração: Jesus, tira o sono, dá uma dor de barriga, faz ela perder o emprego, misericórdia, repreendido em nome de Jesus. Tem gente que ora assim. Tu está sendo perseguido, amaldiçoado, a gente está lá: Deus, queima, toca fogo, mata, cega, misericórdia.
A palavra fala que quando Jesus ouviu isso de João, a palavra diz que Jesus repreendeu. Repreendeu é uma posição firme. O que é isso, João? Tu quer matar o povo para quem eu vim salvar? O discípulo amado, o amado de Jesus, que bota a cabecinha no coração de Jesus. Olha o temperamento dele. Aí Jesus está lá. Você quer isso, João? Então João é intolerante, é ambicioso, é explosivo, vingativo. Mas só que João está no processo. Está no processo. Por quê? Ele está andando com Jesus. Ele está vendo Jesus lavar os pés dos discípulos. Ele está vendo Jesus perdoar uma mulher pecadora. Ele está vendo Jesus conversando com Nicodemos, o religioso, falando do novo nascimento. Ele está vendo Jesus curando um cego de nascença. Ele está vendo Jesus ensinando. Então, João está num processo. O temperamento dele vai ser mudado. É aqui que eu quero liberar uma palavra para você. Muitas vezes a gente chega na igreja com o nosso temperamento aflorado. Ninguém pisa no meu calo. Ninguém senta na minha cadeira, ninguém isso, ninguém aquilo. E a gente começa com os nossos temperamentos. Eu sou assim mesmo, goste de mim quem quiser. Eu sei o meu jeito, eu sou assim mesmo. Você está no processo de Jeová. Jesus vai te levar para lugares, vai colocar pessoas para te forjar o teu caráter, para mostrar para você que você precisa ser uma ovelhinha mansa e humilde. Vai engolindo seco, irmão. O cara estava pedindo para mandar fogo sobre uma cidade. Só que o seguinte, irmãos, o amor transforma. Se você fosse perguntar para João hoje: João, quem você é? Com certeza João chegaria aqui: eu sou o discípulo amado. Não, João, eu conheço a tua história. Não é tu não. Quando a gente olha para João, a gente vê um homem assim, vingativo, explosivo, um tolerante, ambicioso. Só que João está descrevendo o seu processo de vida. Daqui a pouco você vai perceber uma coisa. Quando a gente lê o livro de João, a gente não vê o João falando sobre ele mesmo. Ele não fala como: eu sou João, apóstolo de Jesus. Porque o interesse de João, ele não está preocupado em mostrar, ele não está preocupado em revelar quem ele é. Ele quer apresentar Jesus. Mas só que João, lá no final, depois de todo o processo, ele vai dizer quem ele é. Ele vai dizer pelo processo que passou. Por quê? O amor de Deus nos transforma, irmãos. O amor de Deus nos transforma. Quanto de nós não mudou, não converteu os nossos temperamentos? Quanto de nós não fomos regenerados, tivemos a nossa mente transformada pelo Senhor? Por quê? O amor de Deus nos transforma. Então João agora ele vai se apresentar. No capítulo 13, no versículo 23, a palavra fala que Jesus estava ali junto dos seus discípulos e vai dizer o seguinte: estava ao lado dele aquele a quem ele amava. Aí João está dizendo o seguinte: enquanto Mateus está apresentando Jesus como rei, Marcos está apresentando Jesus como servo, Lucas como homem perfeito, eu vou apresentar ele como aquele que me ama. Você entendeu? Ele está dizendo: olha, ele me ama. Lá no capítulo 19, versículo 26, a palavra vai dizendo o seguinte: que vendo Jesus a sua mãe junto dela, Jesus está lá na cruz, erguido, morrendo. Mas ele vendo Jesus a sua mãe e junto dela, quem está escrevendo o livro é João. Ele poderia botar: vendo Jesus a sua mãe e João. Sabe o que João escreveu? Vendo Jesus e o discípulo amado. Eu sou o discípulo amado de Jesus. Ele se sentia amado. Ele se sentia acolhido. No capítulo 20, versículo 2, na ressurreição, quando Pedro correu para o sepulcro, porque Maria falou que Jesus ressuscitou, a palavra fala que enquanto Pedro correu, o outro discípulo, aí ele coloca: a quem Jesus amava. João está dizendo: eu não sei vocês, quem correu foi Pedro. E quem foi outra pessoa que correu? Aquele a quem Jesus amava. Ele está se apresentando como discípulo amado. Capítulo 21, versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 21, versículo 20. Pedro está voltando, perguntando a Jesus. Pedro, voltando e perguntando a Jesus, né? Era o mesmo. E ele olha e vê aquele: quem será o traidor? Aí ele fala
que naquele momento o discípulo a quem ele amava estava encostado no peito de Jesus. O que João está falando aqui, meus irmãos, é o seguinte: eu comecei a minha vida, o meu ministério, fazendo muito barulho. Eu comecei a minha vida pedindo para queimar todo mundo. Eu comecei a minha vida, o meu ministério, repreendendo as pessoas que falavam de Jesus. Eu era ambicioso. Foi assim a minha caminhada com Jesus. Só que uma semana eu comecei a andar com Jesus, um ano eu comecei, e eu vi o amor dele transbordando, a graça dele transbordando, e aquilo foi mudando o meu interior, que eu nem percebi. De repente eu me vi sentada ao lado dele, reclinando a minha cabeça sobre o peito dele. João está dizendo o seguinte, vai subindo aqui, ministério: a minha vida começou de uma forma totalmente errônea. Eu era aquele que mandava matar, basicamente. Eu era ambicioso, intolerante. Eu vim apresentar Jesus como Deus, mas também eu me apresento como o discípulo amado. Quando a gente vai ver esse processo de João, a gente vai começar a ler a primeira epístola, que foi João que escreveu. Ele chega agora, não manda fogo em todo mundo. Ele agora olha para o povo e chama: filhinhos, amemos o Senhor. Se nós pecarmos, toda a vida nós temos um Deus que pode nos perdoar. Filhinhos, saiba de uma coisa: Ele nos amou primeiro. Lá na primeira epístola, no capítulo 4, ele vai dizer: Deus é amor. João foi transformado por um amor. João foi reconhecido, convencido, constrangido por um amor. Talvez, se João tivesse sido convidado a pregar aqui, você esperava que João chegasse aqui e dissesse: irmãos, na graça e a paz, nós vamos falar sobre o milagre do casamento. Não, hoje eu vou falar sobre a ressurreição de Lázaro. Não, hoje eu vou falar sobre o paralítico que andou fazia 38 anos. Eu vou falar sobre isso. Mas não. Se João viesse hoje falar na nossa igreja, ele chegaria e dizia: filhinhos, eu me reclinei ao lado de Jesus. Eu escutei a batida do seu coração. Ele não me rejeitou quando eu fui tão intolerante. Ele me ensinou a amar os pequenos, aqueles que estavam fazendo a sua obra. Eu compreendi, fui constrangido por o seu amor. E hoje, Ele me ama. Com certeza João chegaria aqui e iria relatar o seu testemunho. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. E eu, João, me rendo ao vento da sua misericórdia. É João falando, está testemunhando. Então de repente não vejo mais minhas, eu só vejo a graça. Eu percebo quão maravilhoso Ele é. Aí João chega e diz assim: olha, Ele, é o discípulo amado falando. Ele